ver aqui como é que tá a galeria. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Beleza, gente? Boa noite para vocês todas e todos que estão aí com a gente, com o Newton, nesse convite que ele me fez aqui pra gente, quem sabe, ajudar os meninos, botar esses meninos lá na universidade, nesse papo aí. O que que você É, manda, Newton? olha, Léo, eu agradeço a sua presença. Eu acho, não, tenho certeza que a sua palestra vai ser uma palestra muito importante para alertar muitos alunos e alunas que às vezes acham que estão estudando muito, mas estão estudando muito errado, né? E a gente precisa de uma orientação profissional, uma orientação abalizada, para que o esforço seja um esforço em prol de um resultado efetivo, um resultado positivo, né? Então, Exato. estamos todos aguardando a sua orientação para que eles possam usufruir dessa orientação e possam se beneficiar dela na prova do Enem. Né? Seja bem-vindo, boa Beleza. palestra. Obrigado, Newton. Agradeço. Gente, está todo mundo ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem? Vou dar uma sugestão para vocês. Aí no Zoom, lá em cima no View, no Visualizar, clica assim em Speaker View, ou, tá em inglês aqui, beleza? Em visualizar o narrador ou locutor e aperta na minha janelinha no fixar, que aí eu vou ficar maior para vocês aí talvez, e talvez fique aí melhor para vocês, né? Eu tô falando por causa de imagem, tamanho mesmo, às vezes está no celular, fica pequenininho, que a gente vai compartilhar e trocar algumas ideias aqui, beleza? Eu vou devagarzinho aqui, vou falando com vocês. Qualquer coisa que porventura vocês quiserem dar aquela paradinha básica, perguntar, pode perguntar de boa. Mas só segurar um pouquinho que a gente vai avançar bastante aí. Newton vai lá com a gente, vai ao mesmo tempo administrando o chat aí pra gente, beleza, Newton? Ok, Se pintar alguma coisa, tá você bom. me dá um toque aí, por favor, beleza? Eu estou vendo aqui alguns nomes e algumas imagens, né, de pessoas que eu conheço já, alguns alunos nossos de agora, ou talvez de antes, né? Se alguém não for meu aluno, meu nome é Márcio Léo, né? E vou passar rapidamente aqui uma ideia para vocês, de como a gente pode, efetivamente, o que que a gente precisa fazer, né? Como é que a gente tem feito. Isso é parte de muito tempo de trabalho, né? Eu tenho aí já em pré-vestibular, já são 29 anos de trabalho em pré-vestibular, né? Trabalho em pré-vestibular desde os 19 anos, o Newton, né, também está aí há muito tempo e nós somos pessoas aí que a gente realmente enxerga o caminho das coisas, né? E a gente tem alternativas para as coisas. Eu há muito tempo me dediquei a essa parte de treinamento, né? De treinamento mesmo de grupos e tudo mais. Gosto disso, né? Gosto, sou meio que alucinado por desempenho, sou meio que alucinado por ajudar as pessoas. Mas é aquela coisa, a gente não empurra ninguém, né? A gente pode dar uma mão, a gente pode dar um puxão e de vez em quando também, por que não, né? Até aí mentoria de estudos e eu sempre falo com os meus mentorados, com quem está trabalhando direto comigo, falo, ó, mentoria não é lugar de tapinha nas costas. Pelo contrário, mentoria às vezes é lugar de uma voadora nas costas. Porque às vezes uma voadora tira a gente do lugar, né? E o tapinha nas costas só gera acomodação. Ah, tá tudo bem assim, não. De repente uma voadora te dá aquele impulso que você fala assim, meu Deus, o que que é isso? Onde é que eu tô agora? Beleza? E é isso. Essas voadoras muitas vezes são aquelas verdades que a gente não quer ouvir, que eu aprendi a ouvir, né, com tranquilidade e fui entendendo que os meus mentores, as pessoas que eu escolhi, né, para me orientar também, muitas vezes me davam cada pancada, né, cada paulada, que era às vezes doído, mas era para me tirar do lugar mesmo, para me fazer andar, dar um passo para frente, tá? Eu resolvi fazer isso quando eu larguei, né, me deixei lá na época da universidade, tudo, dava aula. E aí, num dado momento, em função de momento, mercado, todo o contexto que eu vivi naquele momento, eu falei, agora vou me dedicar a isso, vou ajudar esses meninos a chegar na universidade. E a gente está vendo muitas vezes o que a gente está vendo, principalmente agora, né? Eu estava até conversando com o Newton ontem e hoje, né? A gente estava trocando umas ideias, e eu puxei lá a lista, só para eu saber quem que aqui, escreve aí para mim no chat se for o caso, quem aqui é da medicina. Deixa eu olhar na galeria, quem for da medicina, dá aquele joinha maroto aí, aquele joinha, joinha, só para eu saber quem é da medicina. Beleza. Acho que quase todo mundo, né? Se bobear. Uhum. Beleza. Uhum.
praticamente a maior parte, mas quem não é, tá de boa também. Vale para todo mundo, beleza? Isso aqui a gente vai falar é para todo mundo mesmo, tá? E é Então é o interessante, ô, seguinte, Léo, deixa eu fazer só uma parte aqui. fica à É vontade. interessante que a Posso só te falar, questão, Nilton, isso é um diálogo, beleza? É um diálogo tá, nosso, a né? Fala aí. mentoria, ela não é só para o Enem. Você pensar bem, é para a nossa postura diante da vida, né? É a nossa postura É, diante daquilo que a gente quer. Você quer fazer medicina? Ok. Você quer fazer direito? Ok. Você não quer fazer porra nenhuma? Ok também. Mas você tem que saber direcionar sua energia para aquilo que você quer. Ou não ficar aquela coisa de, eu quero, não sei o quê. E essa questão de dar um soco, né? Às vezes um tapa, é, trocar o tapinha por um tapão. Ontem, na minha turma de medicina, lá no outra escola, eu estava falando sobre maçonaria, o papel da maçonaria na independência. Eu escrevi, estava escrito lá no meu slide, maçonaria de todo tamanho, maçonaria com C cedilha, e uma aluna que vai fazer medicina, mandou uma pergunta para mim sobre a maçonaria, vai fazer medicina, escreveu maçonaria com 2 S. Aí eu parei algo assim, você quer fazer medicina? Quando? Como? Onde? Escrevendo maçonaria com 2 S. Você acabou de ler é, maçonaria com cedilha. Qual o motivo de escrever com 2 S? Se é. você imagina, a pessoa é desatenta com isso, que é uma coisa simples, né? Como é que ela E vai fazer uma cirurgia? Eu tenho medo dessa médica. Se é que vai ser é, médica, né? tá até aqui, a Patrícia está com a gente, falou, fui eu, foi falta de atenção. Mas é isso, Patrícia. Olha só, quando o Nilton está falando essas pequenas posturas assim, que a gente não pode às vezes ter falta de atenção. Vou falar eu, Márcio Léo, eu muitas, inúmeras vezes falei isso, foi minha falta de atenção. E depois eu entendi, pra mim, tá valendo pra mim, não sei se vale pra você, beleza? Depois eu entendi que eu justificava muitas coisas aparentemente com falta de atenção. E que era uma coisa que eu precisava mudar, mas era tranquilo falar naquele momento falta de atenção. E isso que a gente vai ver muito aqui a ideia do vestibulando. Vamos lá, vamos chegar lá, né, nisso que o Newton está falando e no que a gente vai entender aqui no contexto, tá? Então, olha só, a gente estava até conversando eu e o Newton ontem, e aí eu peguei lá a lista de espera de medicina, beleza? O FMG. A lista de espera de medicina, o último da lista de espera, tava em 5.536. Acho que era isso mesmo, 5.536. Aí, com uma média de 296. Aí eu brinquei com o Nito, falei, poxa, deveria ganhar o prêmio de o mais otimista do mundo, né? O mais esperançoso do mundo. Por quê? Com uma nota 296, não dá para entrar numa lista de espera medicina, não dá para entrar na lista de espera, na verdade, de nenhum curso. Aí eu pensei, pô, talvez esse cara tenha colocado de bobeira. Mas acima dele tinha outros 5.535 que também estavam na lista de espera e muitos com uma nota longe da realidade. Então a primeira coisa é enxergar a realidade. Isso é fundamental para todo e qualquer vestibulando. Se a gente fizer uma matemática básica e pensar o seguinte, 6 na lista de espera e mais 320 que já estão lá, desses 320 não querer. 5.036 mais 320 vai dar mais ou menos 5.900 pessoas. Então, se você pensar assim, 5 mil, imagina que fossem só esses 5.900 que quisessem, mas ninguém na UFMG. Você já tem que enxergar para 5%. Pensando, isso é uma matemática. E que se você não tiver uma postura de 5%, ferrou. É o que a gente fala, mentoria é voadora nas costas. A primeira coisa, deixa eu desconectar meu WhatsApp aqui, gente, desculpa, porque senão ele acaba travando tudo aqui. Rouba a memória para burro. Beleza? Se a gente não tiver essa postura de 5%, já começa a mudar um pouquinho a história, né? Entendeu o que eu tô falando, né? 320 vagas para 5.900 pessoas que querem o FMG, que ficaram com o nome na lista. Pessoas que não votaram lá. Quer dizer que tem mais gente. Quando a gente olha alguns dados do mundo, a gente vê que o mundo é gerido mesmo por 5% das pessoas, né? Não tem espaço para todo mundo. Então eu tenho que já pensar nisso. Medicina não é querer. Medicina é comportamento. Mas vamos entender esse comportamento um pouquinho. Presta atenção aqui agora no que eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa só eu fechar uma outra janela aqui, que eu não quero nenhuma janela aberta para não ter nenhuma treta aqui. Beleza? Olha só o seguinte. Antes deixa eu voltar aqui, porque eu estava conversando e faltou isso aqui. Opa, opa, opa. Beleza. Saca só aqui. Olha só.
A gente tem que entender algumas coisas que são importantes. Muita gente quer fazer um plano de estudo, quer entender estágio de aprendizagem, e entender onde é que você está se colocando, tá? Sempre me chamou muita atenção isso, essa ideia de aprovação, do que é a aprovação. A gente pode entender a aprovação como o sucesso do vestibulando. E quando a gente vai ver lá atrás o que é sucesso, de um modo geral, a gente começa a enxergar que sucesso é consistência. É fazer coisas óbvias de maneira consistente. Só que às vezes a gente não enxerga o óbvio. Vou te dar um exemplo. Quando você vê a Ivete Sangalo cantando e pulando e com aquela energia toda, você vê o palco dela. Você não vê o bastidor. Você não vê os ensaios, a restrição alimentar, a educação vocal, o abrir mão de beber num dia de show para, né, não correr o risco de perder a voz. Beleza? A ir dar o show mesmo com febre. Às vezes ela tá ali com febre, mas tá ali, pulando, segurando a onda. A gente não vê o não fazer o corpo mole, a gente vê o palco, não vê o bastidor. E vocês que são vestibulandos, tem uma coisa muito grave que a gente vê acontecer. Muitos de vocês acabam comparando o palco dos outros com o bastidor de vocês. E acham que só vocês que estão sofrendo, que estão passando por provações. Sempre me incomodou muito isso, sabe? Do que é ser aprovado. E aí a resposta é simples: é constância. Aprovação é constância. É fazer coisas óbvias de maneira consistente, tá? Atualmente está crescendo muito, assim, né? No meio de pré-vestibulandos, estão crescendo muito os studigrams, as studies, né? Tem várias delas aí. E às vezes uma pessoa passou e já lança lá uma mentoria, por exemplo. Como eu passei, faça o que eu faço. Não, não é assim. O que foi fundamental para a Ivete Sangalo fazer sucesso foi a constância do jeito dela. Para o outro cantor foi do jeito dele, para o outro foi do jeito dele. Então, essa pessoa, às vezes, ela está ofertando uma coisa. É o direito dela ofertar. Mas eu tenho que entender que essa pessoa talvez não tenha alternativas para mim. Né? Ela não sabe como eu sou. E não tem problema você seguir, hein, gente? Entenda isso. De repente você quer seguir lá uma pessoa que te orienta. Ó, eu fiz assim em matemática. Vai lá e faz igual e testa. Deu certo pra você? Deu certo. Beleza. Tá aí de graça. Tá aí disponível. Mas se não deu certo, como é que você faz? Aí o que está acontecendo? E aí eu tô falando porque eu tô vendo isso. A pessoa tá testando, vamos lá, o Newton passou e eu vou seguir o Newton, vou fazer exatamente igual o Newton. Aí eu vejo que o jeito que ele fez não dá certo pra mim. Aí eu começo a achar que eu sou burro, que eu sou pior. Entendeu? Não é o que ele fez necessariamente, pode ser que dê certo, pode ser que eu copie algumas coisas dele, ajuste ao meu jeito. Mas vocês, às vezes, na imaturidade, nessa falta de jogo de cintura com vocês, muitas vezes, acabam querendo fazer exatamente como o outro fez certo. Eu mesmo oriento, falo, cara, modela alguém que já deu certo. Você tem chance de copiar e dar certo. Não quer dizer que vá dar certo. Às vezes deu, né? Eu, quando pego alguém para mentoria, eu faço até análise de perfil comportamental para entender o que o cara é, como é que ele é, perfil comportamental mesmo. Uso uma ferramenta de gestão das mais valiosas, mais caras que tem hoje no mundo, eu ofereço para a pessoa, para entender, ó, você tem esse perfil, você tem que trabalhar assim. Tem pessoas que têm perfis diferentes, né? Se você já fez alguma entrevista de emprego, talvez você tenha feito uma análise de perfil comportamental, né? E isso é importante até para o estudante. Saca só uma coisa. Vocês já devem ter ouvido essa frase. Para ser aprovado em medicina, você precisa de 3 anos. Já ouviram isso? Dá aquele choinha, vocês já ouviram isso? Essa frase tem uma coisa pesadíssima nela. E eu costumo falar com quem eu começo a trabalhar que essa frase, para ser aprovado em medicina, você precisa de 3 anos, é absolutamente mentirosa. Porque ela é quebrada nisso aí. Ó. Porque tem gente que passa em 1 ano. E eu já costumo inverter essa frase, e aí muita gente acha ruim, que eu coloco o seguinte: para ser aprovado em medicina, você precisa de até 3 anos. Professor, mas já estou em quarto ano. Então é porque alguma coisa para trás foi feito errado. E eu vou te dizer porque que essa frase está errada. Vamos lá. Quem quiser falar, pode até falar comigo. Eu vou perguntar para o Newton. Newton, se eu te falo que para você ser aprovado em medicina, você precisa de 3 anos, e nós estamos começando um trabalho agora.
Você vai se esforçar nesse primeiro ano? Olha, se você falar que vai precisar de 3 anos, eu nem sei se eu estarei vivo, né? Já começa por aí. Eu já estou numa idade, eu nasci no Paleolítico. Agora, eu acho que, se você falar comigo assim, precisa de 3 anos, eu vou ficar pensando, meu Deus do céu, né? Eu já vou dar uma desanimada no primeiro ano, no Do segundo, primeiro talvez no finalzinho do terceiro, eu vou tentar dar uma corridinha. E é isso que acontece quando o cara chega no primeiro ano e tá cagando, né? Ah, não, primeiro ano mesmo. É, Segundo ano, nossa, agora eu tenho que passar, porque já são 3 anos. Aí é que ele resolve passar e passa. Ele passa em um ano, na verdade. Porque é o ano que ele mais aproveita. É o ano que definitivamente ele encara a parada e fala, cara, eu tô no meu terceiro ano, se eu não passar agora, fudeu, porque todo mundo falou que eu tenho que passar em 3 anos, que precisa de 3 anos. é. E geralmente ele passa em um ano. E aí eu vejo isso. Às vezes, cara, né, que dedica ali um ano, e aí o que que acontece? Eu olho às vezes pro palco do outro e tento comparar com o meu bastidor, e muitas vezes dou uma justificativa que tipo assim, ah, já nasceu sabendo. Você é inteligente de nascença. Ninguém nasceu sabendo física, geografia, história. Isso é construção do pensamento, que é transmitido depois. Isso não é evolutivo. Você nasceu sabendo fazer o quê? Mamar, né? Você já nasceu mamando, respirar e defecar e fazer xixi. O resto você não sabia mais nada. Se você for criado como um bicho, você vai aprender a fazer sexo depois, na hora de reproduzir. É isso. Porque o resto é tudo construção do pensamento. Então essa justificativa também é foda. Quando o cara fala isso, ah, eu já nasceu sabendo, isso aí já é inteligente de nascença. Beleza? O que que a gente vê? Coisas erradas o tempo todo. Vou te dar um exemplo. Ah, uma colega da minha filha sempre falava, nossa, Bela é genial. Essa menina é gênio. Gabarita as provas todas. Gabarita tudo. Tá, tá, tá. E era assim. Falei, é mesmo? É. E ela mal estuda. Falei, beleza. Vai arrebentar no Enem. Aí um dia que ela falou isso, eu falei, ó, eu vou te falar uma coisa. Ela não passa em um ano, nem 2 anos. Eu te garanto isso. Ah, como é que você fala isso? Ela é gênio. Eu falei, a Bela é muito boa para estudar para prova. Então ela estuda para prova e faz provas. Desde o primeiro ano, primeiro, segundo, terceiro ano. Genial. Tudo acima de 90, média 90. Isso em 2019, quando ela saiu do colégio. 2019 não teve nota para entrar no Enem. Fez 2020, não teve nota para entrar no Enem, está fazendo cursinho de novo, 2021. E agora parece que se tocou que é diferente. Não vai funcionar como ela imaginava que funcionava, entendeu? Ela está com más intenções? De jeito nenhum. As intenções dela deram certo. O cérebro dela aprendeu que estudar para a prova dava certo. Só que o cérebro dela não sabia que o Enem não é um estudo para a prova. Não é um estudo de última hora para a prova. É lógico que é um estudo para a prova, né, cabeção? Não é um estudo de última hora, que você chega agora meia hora e vai dar certo. Não tem jeito. Então é o seguinte, a gente tem que mudar a forma de pensar, de encarar, e primeiro, cada um que está aqui nessa sala é individual. Cada um que está aqui é único naquilo que carrega, na bagagem que carrega. E você pode apostar que mesmo fazendo o que você faz com boas intenções. Muitas vezes eu pergunto assim, o que que você fez para ter o resultado que você teve? Né? Às vezes a pessoa chega para mim com 500 de média. Aí eu pergunto exatamente isso. O que que você fez para ter esse resultado? Ah, não, eu não estudava. Tá, o que que você fez para ter esse resultado? Pensa você. O que que você fez para ter os resultados que você está tendo? Aí você fala assim, ah, não estou estudando direito. Não, o que que você está fazendo para ter esse resultado? Não, não estou estudando. Tá, o que que você está fazendo? Aí você vai falar, ah, eu estou mexendo no celular. Ah, eu estou assistindo Netflix sem parar. Ah, eu estou em treta em grupo de WhatsApp o tempo todo. Ah, eu estou querendo, estou me preocupando com se o professor vai acabar a matéria ou não, em vez de estar estudando, Ô, Léo, deixa eu fazer né? só uma parte aqui. É À muito vontade. interessante isso, porque eu acompanho, quando eu estou dando aula, eu acompanho o chat. E eu percebo que tem alunos que ficam conversando o tempo inteiro, o tempo inteiro. E eu observo que, se eles estão conversando, o foco deles é na conversa, não é na aula. Isso. Aí depois você assistiu a aula de história? Assisti, mas eu não consegui entender muita coisa, não. Por quê? O boss estava no chat, conversando o tempo inteiro, batendo papo o tempo inteiro, reclamando, fazendo comentário, inclusive, muitas vezes, desviando a atenção dos demais. Né? Isso. Então, E às vezes até num grupo paralelo de WhatsApp, né? O paralelo, que é pior ainda. paralelo. Gente, ó, em termos biológicos, entenda uma coisa agora. Em termos biológicos, nós somos monotarefas. Só sua mãe acha que você é multitarefa, que você é genial. Nós somos monotarefas. Beleza? Se eu estou aqui agora assistindo uma aula e eu paro, agora eu acho que eu posso pecar no chat,
Agora eu estou teclando no chat. A aula passou, tá aqui do lado. Ó, eu não estou mais prestando atenção na aula, não. Eu estou aqui no chat agora. Aí quando eu volto para a aula, eu não vejo o chat. Aí o chat me chama atenção, eu vou lá. Aí eu volto para cá. Aí eu volto para lá. Beleza? O que acontece é exatamente isso. A gente é monotarefa. Pode parecer bobagem, mas quando você desvia o foco aqui, é aluno que come sem parar no Enem. Ele acha que vai fazer uma boa prova comendo sem parar, gente. Você para para comer, ou você não sabe o que comeu, não tem jeito. Isso que o Nil está falando é sério, porque às vezes a pessoa fica ali tanto tempo no chat, preocupando com outras coisas. Imagina se não fosse o chat, se você chegasse na aula e ficasse, ô fulano, isso aqui, ô não sei o que, isso aqui, ô não sei o que, você conseguiria fazer uma aula legal? O chat tem esse mesmo efeito da sala de aula. E aí a gente presta atenção exatamente nisso. Olha só, essa frase do Einstein é de muito impacto, né? Ela coloca exatamente isso. É insano fazer exatamente igual e de repente querer ter resultado diferente. Não existe isso. Por isso que a gente fala, o que você fez para ter os resultados que você teve? Se você fizer exato, você vai ter os mesmos resultados. Se você de repente continua maratonando Netflix no dia, beleza, fez as atividades, não estou falando que não pode maratonar, né? Ah, tá tudo, é igual ao agricultor. O agricultor pode descansar se ele plantar e colher, cuidar da terra, ele pode descansar. Fora isso, não é. Beleza? Se eu fiz todas as atividades, se eu fiz tudo que era bonitinho, o que que eu faço? Tá tudo bem, eu posso descansar, eu posso maratonar, posso me premiar com a maratona. Não, mas agora tá rolando a aula e eu tô aqui correndo meu feed do Instagram, vendo a vida mentirosa dos outros e me frustrando muitas vezes, porque aqui no Instagram é mentira. Aqui é mentira. Ninguém posta que acordou e foi fazer cocô. Estou aqui fazendo cocô. Não é isso, não. Aqui é só mentira, só vida linda. Maquiagem, né? Corpo perfeito, beleza? Estudos lindos, lindos resumos. Lindos resumos. Derrubei meu celular. Quem faz lindos resumos, eu acho um barato isso. Às vezes a pessoa passa a tarde inteira fazendo o quê? Lindos resumos. Com a melhor das intenções. Só que na hora que chega o Enem, não é uma folha em branco para você fazer lindos resumos. O Enem é uma gigantesca lista de exercícios. E ele não treinou para a coisa mais importante que tinha no Enem, que era fazer exercício. Ah, eu não gosto muito. Então você tem que preparar para outra prova, criatura. Porque não vai rolar isso. Imagina, eu vou para uma prova de história só lendo livro. Como é que eu faço? Eu não sei fazer exercício. Eu vou para uma prova de biologia só assistindo o Léo falar lá na aula de biologia. Não vai ajudar nada. Você tem que pegar o que eu falei e botar no exercício, ver se você sabe fazer. O exercício é o seu amigo mais fiel. Ele é o mais fiel amigo do vestibulando, porque ele fala verdades. Ele te fala verdades quando? Quando ele fala assim, você achou que sabia, mas não sabe. Ou então você está sabendo mesmo. Ele fala isso o tempo todo para você. Só que a gente aprendeu na nossa escola que exercício é ferramenta de punição. A gente até escondeu a nossa provinha quando pegou, né? Você pega a sua provinha e esconde, anota. Ao invés de falar assim, peraí, o que eu errei? Por que eu errei? Que tipo de erro eu tive? Vou falar disso com vocês mais pra frente. Como é que eu posso aprender agora? Esse erro foi falta de conteúdo? Opa, preciso estudar isso. Porque se fosse na prova eu teria errado isso. Foi um erro bobo? Opa, eu tenho que ver por que eu estou errando. Foi falta de tempo? Por que eu não estou tendo tempo? Gente, tem vestibulando que não faz simulado. Ah, não, vou fazer simulado não. Gente, o simulado é o treino coletivo, é a hora de você chegar lá e botar o pé em campo. É a melhor prova de teste. Melhor prova de teste. Imagina você querer entrar num avião que nunca foi testado. É isso. Uma vez, num cursinho, Newton, eu fui cancelado literalmente. Os alunos foram reclamar por causa de uma coisa que eu fiz assim. Era uma turminha lá, dos, né, galera dos maromba lá, que não sei o que, tirador de onda, como tem em todo lugar, não faz nada e tal. E eu falei, gente, e eram uns caras meio bombadão, nada contra bombado, né? Mas era, porque tem uns bombados que são hiperdisciplinados, estudiosos, cuidam do corpo, cuidam da saúde e tal. E aí essa turma era daquela que não queria nada. E aí eu, né, fui tirar a onda e falei assim, gente, vai ter um concurso, vai ter um torneio de fisiculturismo aqui nesse final de semana e eu vou participar. Aí os bombados, ué, como assim ela vai participar do quê? Eu falei, um torneio de fisiculturismo. Ué, como assim? Eles começaram a me tirar, né? Você não tem corpo fisiculturista, nada disso. Eu falei, ah, chega, já aprendi a fazer umas poses lá, bonitinha, vou lá, tal. E eles começaram, que é isso, você tem a menor chance. Eu falei, cara, não, mas é até legal. Eu falei, é pelo Instagram, assim, vocês vão fazer, vai ser uma live, vai lá dar aquele coraçãozinho e tal. Que isso, pessoal, você não tem a menor chance, não tem, você não treina, você não é fisiculturista. Eu falei, cara, deixa eu fazer isso. Tem gente que vai fazer o Enem e nunca treinou, por que que eu não posso participar de um torneio de fisiculturismo? Aí eles ficaram putos da vida, porque foram lá reclamar que eu tava dando a voadora nas costas que eles não queriam, né? Naquele momento, que era véspera de Enem. Obviamente, né, que eu sofri Ô, uma... Léo,
Deixa eu, Repreensão gente, pesada da direção por isso. nós vamos precisar fazer o nosso horário é de 30 minutos, esse com Tá agendamento. dando aqui 40, viu, Newton? Está dando 40, não? Então vamos esperar. A hora que der aí, porque o meu horário, você que está controlando o horário. Quando der, a gente vai passar outro link para vocês. Aí, ó. Isso, ok. Então, Falou que vai ter mais 10 daqui minutos. Beleza. 10 minutos, tá? Agora é para voltar, viu, gente? Volta. Viu? Nós temos muita coisa para Ok? falar aqui. Eu vou passar o Beleza? link Muita para coisa. todo mundo, vai o link para o meu Instagram, o link para a salinha, para todo mundo, tá ok? O próximo Esse é link, agora. Beleza? daqui a Então, pouco. olha só o seguinte. Trabalhando esse tempo todo em cursinho, né, em pré-vestibular e tudo mais, eu consegui, assim, a gente vai mapeando, eu adoro fazer isso, né? Eu adoro isso, adoro dados, estatística, adoro, né? Trabalhei muito tempo na biologia com estatística, então gosto. E a gente foi identificando assim, alguns padrões, e que eu gosto de gamificar também para a gente poder entender, e, né, como eu fiz luta há muito tempo, eu gosto dessa coisa. Tá? Se você não gosta, tudo bem, muda aí o seu padrão, coloca o que você quiser. Que eu chamo de faixa branca, você pode chamar de pato, de repente, beleza? O que é isso aqui? Olha só, presta atenção. Um faixa branca é aquele cara que quer lutar. Mas ele não pode chegar na academia e querer desafiar o mestre. Não dá, ele tem que botar o pé no chão. Quem é o faixa branca dos cursinhos? É aquela pessoa que está muito tempo sem estudar. Ela tem que, primeira coisa, gente, ter clareza. Eu sou um faixa branca, eu tenho que aprender coisas. Mas às vezes eu sou um faixa branca muito bom em matemática. Então eu tenho uma habilidade, eu tenho que usar isso a meu favor. Ou às vezes eu sou um faixa branca de tudo. Em geral, o faixa branca de cursinho é aquele que acerta até 15 questões por área. É um número de acertos baixo, dependendo do curso que ele quiser. Não tem chance, medicina não tem chance. Como a maioria que quer medicina não tem chance, beleza? Às vezes ele está muito tempo sem estudar, então tem que chegar com tranquilidade e clareza lá. Ou aquele cara que fez um ensino médio precário. E o que é um ensino médio precário? Eu vou te falar. A minha filha estudou numa escola de excelência de BH, mas fez essa menina mesmo que eu te falei, fez o ensino médio precário. O ensino médio precário dela, que eu estou falando, não a preparou para um Enem, porque ela estudava para a prova. Isso é precariedade de preparação. Apesar dela ter notas 90, 80 e tantos, 90, beleza, de média, ela não foi preparada, então o ensino dela foi precário. Não estou falando que a sua escola foi precária. Não estou falando que você estudou numa escola ruim. Estou falando que o seu ensino médio não te preparou para uma prova como o Enem. E esse é fato. Porque se tivesse preparado, você já estava lá dentro. Né? Então é aquele cara que está chegando, e às vezes ele chega querendo desafiar o mestre. Primeira coisa, eu tenho que botar meu pé no chão. Né? Eu tenho que botar meu pé no chão, eu tenho que saber onde eu vou pisar. Não dá. E tem gente, esse cara de 296, ele é plateia, de verdade. O que ele pode fazer é aplaudir os outros, porque ele não tem a menor chance. Dentro da medicina, tem a menor chance. Com uma nota, né? Hoje em dia, o FMG, se você tiver média 600, você já não tem chance, velho. Não dá. Né? Você tem que subir bastante aí. E outros vestibulares também, tá? Essa pessoa geralmente tem problemas de fundamentos que ela não enxerga. Ela não enxerga. Ela não enxerga que ela tem dificuldades, às vezes, ali, ó, básicas na matemática. Então ela precisa preparar o terreno, precisa do fundamento. É aquele cara que chega na academia e quer fazer abertura total, não tem jeito, ele tem que começar com alongamento progressivo, devagar, prepara a base, prepara o terreno. Não dá para construir um telhado sem a base, sem as paredes. Telhado não tem onde ele vai ficar no chão? Não dá. Não dá. Isso é, né, enxergar isso. Beleza? Enxergar isso de boa. Eu estou aqui com humildade, com tranquilidade, com generosidade comigo mesmo, reconhecendo que eu tenho muitas coisas para poder o quê? Melhorar e chegar onde eu quero chegar. Porque senão existe uma coisa que a gente tem, uma expectativa lá em cima, mas uma realidade aqui de faixa branca. E quanto maior essa distância, maior é a frustração. Essa lacuna que tem entre a minha expectativa e a minha realidade é a frustração que eu tenho. Eu crio, nossa, mas eu chego lá e falo, nossa, não deu. Ó, é óbvio. Como é que você metrificou isso? Você contou isso ao longo do ano? Fazia simulados, corrigia simulados, avaliava, corrigia o que errou. Corrigir simulado, gente, não é conferir gabarito, não. Ah, corrigiu o simulado, conferir. Não, não é conferir, não. Corrigir o simulado é refazer, é fazer o que errou. E mesmo que chutou, fazer. Porque se você chutou, você acertou no gabarito, mas você errou na prática, né? Você não sabe a resposta. Então você precisa de corrigir isso. O faixa branca geralmente tem esse problema de fundamentos. Beleza? Tá ali. Normal. Professor, eu tô aí. Beleza. Tem que trabalhar. O faixa amarela é aquela pessoa que acabou de sair do ensino médio, mas você não falou do ensino precário, mas ela está com o ensino mais forte. Beleza? E que acerta aí, em média de 15 a 23 questões de 45, né? Acertos por área de conhecimento. Beleza? Aí, ó, já está um pouco mais para cima.
Para medicina, ainda não dá. Para medicina, ainda não dá. Se você acerta em média 23, né? Por aí, 25, já não dá muito, não. Beleza? Não dá. Então você tem que ter entendimento disso. Ah, dá para chegar nisso aí em um mês? Dá, ué. Se você trabalhar direito, você chega. Depende de quanto você investe. De tempo, né? Quanto de tempo você vai investir para isso. Beleza? Aí você está no nível mais intermediário. Você precisa de corrigir? Precisa. Tem coisas para corrigir. Tem coisas para serem feitas. Mas a primeira coisa para você saber o que você precisa fazer é saber onde é que você está, gente. Se eu não sei onde é que eu estou, como é que eu começo? Como é que eu começo um planejamento de estudos? O professor de cursinho está dando matéria, mas né, eu tenho problemas aqui na base da matemática, nos fundamentos. Eu não vou acompanhar os exercícios. Daqui a pouco eu estou desanimado, desmotivado. Sem ânimo para fazer. Aí já era. Aí o tempo que eu perdi não volta atrás. Então precisa de fazer essas correções. Precisa de fazer correção. Beleza? Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa ouve isso no cursinho e acaba se sentindo mal com essa fala, como se ela fosse para humilhar, para maltratar, né? Para desprezar. E não é, pelo contrário. Ela é uma fala para você se enxergar, gente. Eu preciso me enxergar, né? Eu tinha para mim, em 2020, eu tinha para mim algumas metas que eu ia fazer pelo menos 3 maratonas em 2020, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de correr e tudo mais. E aí eu já corri a distância de maratona, mas nunca numa prova de maratona, né? Então, mas para isso eu comecei a treinar lá atrás. Primeiro 5 quilômetros, 10, 21, beleza? Aí rompi a barreira dos 30, aí fiz 2 vezes a distância de maratona, mas nunca fiz uma prova. Entende? Então eu tinha colocado isso para mim. Bom, veio 2020, não deu certo, pararam as corridas e tudo mais. É passo por passo, é quarteirão, 5 metros, 10 metros, né? Vai crescendo, 5 quilômetros e tal. E assim também é no vestibular. Agora, o que que depende? Do quanto de energia eu posso investir. Se eu pudesse treinar todos os dias, tivesse tempo para treinar todos os dias, certamente eu ia fazer eu ia ter esse desempenho físico mais rápido do que, né, o que eu tenho hoje. Beleza? E a mesma coisa com o vestibulando. E ó, não é o quanto de tempo você tem, é o quanto do tempo você aproveita. Porque tem pessoas que têm o dia inteiro e se abrir agora o Instagram, se abrir o celular e for lá no gerenciador de programas e olhar o quanto de tempo passou no Instagram, vai ver que somado aí, às vezes na semana, foram 4, 5 horas de Instagram por semana. 4, 5 horas de Instagram por semana, ao longo de um mês, beleza? Equivale a uma semana inteira sem assistir aula. E aí? Então, eu vou até acordar mais cedo. Não, não é acordar mais cedo. É o que você vai fazer, é o tempo líquido que você aproveita. Não é nem o bruto, não. O cara tem 10 horas brutas de estudo e estuda 2, o líquido. Porque ficou, às vezes, procrastina, né, empurra com a barriga, ajudando os outros, disfarçar de ajuda. Não, eu vou aqui no grupo, vou tirar a dúvida. Ó, tem essa dúvida aí, vou lá responder. Na verdade, ele está fugindo da responsabilidade dele de fazer o que ele tem que fazer para ele, sem perceber. Está fazendo de má fé? Não, mas o cérebro ele é ardiloso nas fugas. Ele é esperto. Isso é cerebral, tá bom? Isso não sou eu que estou falando, não. Isso é base que está aqui, ó, na neurociência, beleza? Ó, na neurociência da cognição, da aprendizagem. Isso não é achismo, isso é pesquisa, é ciência. Beleza? A Júlia está falando uma coisa aqui que eu vou te falar já já. Ô Newton, falta um minuto. Vamos dar uma quebrada e já chamar outra Vamos, reunião? Pode ser? vamos, Gente, vamos. volta, por favor, volta. Vai ser bom para vocês, tá bom? Volta aí. Então, disciplina você tem. A gente tem disciplina. Todo mundo aqui é disciplinado. Só que a disciplina da gente está sendo usada com outras finalidades. Então pode apostar isso. Não tem esse negócio de sou indisciplinado. Sou disciplinado para aquilo que eu gosto, para aquilo que eu quero, mas para aquilo que eu preciso, muitas vezes eu falo, não tenho disciplina. Sintoniza nisso, hein? Pega a dica aí. Eu organizo tudo, só que me perco às vezes. Fico confuso. Falta agenda, criatura. Falta seguir a agenda. Fica tentando lembrar de cabeça. Às vezes não tem agenda, né? Põe lá na agenda e segue. Tem problema isso não? Põe lá na agenda. Agora tem aula de história, agora tem que fazer isso, está aqui, está organizado. É questão de prática, gente. Disciplina é continuidade. Né? Renato Russo já dizia isso, né? Disciplina é liberdade. É liberdade. Quando você está disciplinado, você se liberta. De ficar pensando, tentando lembrar, de perder compromissos. Beleza? Mas aposto que quando você
Hum. Vitória, quando você faz um planejamento todo dia antes, geralmente você se desgasta muito, viu? Planejamento a gente faz no dia anterior, para aquilo que a gente vai fazer no outro dia, para você não começar a tomar decisões e ficar pensando o que você vai fazer né, na hora. E às vezes a gente esquece, tá bom? Vamos lá então. Sintoniza aqui agora comigo. Se quiser, então, já falei, dá um fixar em cima da minha janelinha para vocês poderem me ouvir aí melhor, tá bom? O som tá bom para vocês? Tá, né? Pelo visto tá. Vamos lá então, gente. Olha só. Talvez você esteja aqui na faixa amarela, tá? Nós temos uma outra categoria de alunos, que são aqueles que eu chamo de faixa roxa, né? Tá quase lá. Quem que é a faixa roxa? Terceiro ano do ensino médio muito forte ou tá fazendo cursinho. Beleza? Às vezes está fazendo cursinho há mais tempo. E se você está fazendo cursinho há 3 anos aí, pelo menos, e não está na faixa roxa ainda, você tem que começar a pensar o que está para trás para você resolver essa parada de uma vez. Senão você vai fazer 4, 5, 6 anos de cursinho. Quem está há 4, 5, 6 anos de cursinho tem alguma estratégia, alguma coisa para trás que está errada. E é isso que é importante vocês perceberem. É aquela pessoa que nos simulados acerta de 24 a 33 questões por área. Não interessa o tempo que ele está no cursinho. Às vezes a pessoa está no primeiro ano de cursinho e já está nesse ponto. Eu estou mentorando o menino que está no primeiro ano de cursinho e está nessa faixa. Começando agora. Beleza? É isso aí. Precisa de ajuda. Precisa de entender onde é que ele está. Para que ele possa chegar onde ele quer chegar. Se ele não souber onde é que ele está, ele não vai chegar lá. Talvez seja o seu caso aí. Para cada aluno desse, você tem que entender que tem uma estratégia diferente. Quando eu chego na sala e falo assim, gente, estuda, eu estou falando no geral, que é óbvio. Agora, tem que perceber onde você está. Você tem que perceber onde você está. O que está faltando aí? Não sei se vocês conhecem aqueles soldados americanos chamados de SEAL, né? Que são aqueles soldados de elite. Aqueles soldados foram objeto de estudo de uma pesquisa dos Estados Unidos para entender o que é aquilo. Porque ser selecionado ali é uma coisa assim, uma seleção absurda. E tem um cara, inclusive, que ele ficou famoso, que ele passou 3 vezes na seleção. Foi selecionado 3 vezes. Escreveu depois um livro e tal. E ele hoje é um mago aí de desempenho e treinamento. Porque não é para qualquer um. Ser selecionado uma vez já é difícil. Ele passou por 3 seleções, no mesmo processo. E aí foi objeto de estudo numa pesquisa dos Estados Unidos para isso, para entender o que que é isso. Por que que eu sou um faixa roxa e não chego lá? São todos eles ali, na linha de chegar. E aí, o que que eles descobriram? Que são 400, 500 soldados já do exército que vão fazer a prova para ser SEAL, para ser essa tropa de elite lá, tá? E 10, 12 passam. E eles começaram a pesquisa e começou a ficar, cara, são super soldados, são treinados, são fisicamente muito fortes, uma resistência absurda. E por que que só alguns chegam? E aí descobriram que o que fazia a diferença ali não era a força, não era a resistência física. E eles criaram um índice chamado de índice de domínio interior, ficou conhecido como IDI. O que que é isso? Era a cabeça. A cabeça deles fazia a diferença. Então, por exemplo, alguns soldados, alguns deles estavam na seleção, nas provas, e já começavam a pensar no que vinha pela frente. Aí pronto, desistiam dessa aqui. Tipo, pensando assim, porra, esse aqui já tá foda, imagina o que vem depois. Aí eles caíam. E outros não, viviam o momento, não interessa o que vem depois, é agora que eu tô fazendo, eu faço agora, 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 eu faço agora. Percebe que tem soldado em cursinho que tá agora pensando se o professor vai acabar a matéria em dezembro. Ele já vai se amuletando, ele já vai buscando as justificativas que ele precisa para poder desistir e colocar a culpa no professor ou no cursinho. Ô, Léo, deixa eu fazer uma Então, interferência aqui, porque é fica à muito vontade. interessante a gente observar isso e mostrar para o aluno como que isso efetivamente ocorre. O aluno, ele fica, eu diria, atuando. O que é atuando em psicanálise? É quando a gente desvia do problema e cria um ato para mostrar que a gente está cuidando de outra coisa, esquecendo, na verdade, o que importa. Então, eu estou dando aula, isso acontece muito, e no meio da aula, no meio de um conteúdo importante, o aluno para e pergunta: você vai dar aquele conteúdo tal? Fode a aula e ele mostra o quê? Que ele não está aprendendo a aula que você está dando, Isso, muito menos aquilo que ele perguntou. Ou seja, ele não vê uma isso. coisa nem outra, ele está atuando. Tá, é o que você falou, já está pondo a muleta
para mostrar o quê? Que no final do ano ele tem realmente justificativa para mostrar o motivo do fracasso dele. É o professor, é a matéria que ele não viu, é o outro. Né? Como dizia Sartre, o inferno são os outros. Né? Exato. Eu tô conversando. Ontem, eu estava dando uma mentoria, eu comecei 8 horas, terminei 11h30 com essa menina, né? E ela tá falando isso, que tinha uma pessoa na turma dela que falou assim: Olha, já tem 4 anos que eu estou fazendo cursinho. E eu estou muito preocupada que esse professor não vai ter tempo de acabar a matéria, porque os colegas ficam perguntando demais e travando o avanço da aula. Aí eu pergunto: alguém que está há 4 anos de cursinho, será que ainda precisa assistir aula? Não. Ela tinha que estar ali só para fazer um polimento. Porque se eu estou há 4 anos assistindo a aula do Newton, eu tenho que assistir mais uma aula dele para pegar aquilo que ele ainda não me ensinou. Se é que tem alguma coisa que ele ainda não me ensinou. Ou então validar tudo que eu sei. Porra, o Newton deu uma aula hoje que eu não precisei anotar bosta nenhuma, que eu já sabia tudo. Tô bem pra caramba. Se depois de 4 anos eu tiver que assistir uma aula de história para aprender, gente, tem coisa errada para trás. Tem coisa errada para trás. E aí que ele falou, aí que descobriram isso, né? Então, bom, essa pessoa normalmente ela não tá na faixa roxa, não. Mas tem os faixa roxa que aí vem com o quê? Tá com nota ali, aí começa com as coisas. Ah, eu não consigo evoluir de jeito nenhum. Uai, o que que você precisa fazer para evoluir? Saber aonde você precisa evoluir. É no tempo? É no preparo da cabeça? Né? É no treinamento? É na velocidade? É ter segurança? É fazer mais exercício? Beleza? Eu tô falando quando a pessoa tem dado, né? Quando ela acha que tá aí, não. Tem que ter certeza que tá aí. Porque às vezes o aluno chega achando que sabe, e quando ele pega, né, diante de uma prova, ele vê que ele não sabe realmente, né? Então isso é importante que vocês entendam. Gente, a coisa mais importante do mundo é a gente saber quem a gente é, onde a gente está para saber onde a gente pode chegar. A gente pode chegar onde a gente quiser, onde a gente quiser, né? A gente sonha e é possível realizar sonho, desde que você faça as coisas certas para aquilo. Eu, por exemplo, sonhava em ser um jogador de voleibol de alto nível. Consegui? Não. Por quê? Porque para ser jogador de alto nível tem uma limitação de altura. E eu não tenho essa altura. Então, aquele sonho para mim, com a minha limitação, não é possível. Mas eu posso jogar voleibol. Beleza, não me impede. Não tem como eu crescer, porque aí existe uma limitação técnica que me impede de crescer, né? Eu não posso crescer mais do que eu cresci. Não tem jeito. Chegaria a 1,90 m, não tem jeito. Beleza? Só que para estudar, cérebro não tem limite não, gente. Não tem limite. Não tem limite. Não tem limite. Às vezes a pessoa coloquei lá um Einstein de propósito, que a pessoa muitas vezes fala, Einstein era gênio. Não, Einstein estudava. Einstein estudava. Dia e noite. Só que a gente não vê o bastidor dele, a gente vê o palco. A pessoa acha que Einstein sentou assim e falou, é igual a MC ao quadrado. E saiu. Não vê as horas de laboratório, de escrita, de texto, de escrever, de fazer, de escrever, de fazer, de escrever, de fazer e chegar à conclusão que ele chegou. Né? A gente vê agora tudo que a ciência avançou. Em relação à vacina, por exemplo, a pessoa fala, ah, isso era, já estava montado. Tava não, criatura. Imagina o mundo inteiro trabalhando 24 horas por dia para achar uma vacina. É lógico que ela vai sair no tempo curto. Porque toda a energia desses pesquisadores estava voltada 24 horas por dia para resolver isso. E foi tão importante que provavelmente em paralelo vão conseguir uma vacina para AIDS. Da importância dessas pesquisas agora. Aí já vem né, as pessoas criando um universo paralelo. Gente, tudo está associado a qual é o óculos que eu coloco para ver o mundo. A minha forma de ver, às vezes, não é a forma de vocês. Né? E podem apostar que a forma como eu imagino o mundo, eu começo a agir como se ele fosse. É assim que as coisas acontecem. Eu imagino, eu começo a agir como se fosse. O cérebro é assim. Então eu imagino que esse cursinho é o melhor do mundo. Aí eu começo a agir como se ele fosse e começo a estudar que nem doido. Eu imagino que esse cursinho não me atende. Aí eu começo a ver só as coisas que não me atendem, né? E é isso. Eu imagino que aquele professor, eu imagino que o Márcio Léo não é bom pra mim não. Mas peraí, tem um tanto de gente que tá assistindo aula com ele, tá gostando. Então, talvez o problema seja eu. E aí eu tenho que me adaptar ao professor, não o professor se adaptar a mim. Presta atenção nisso. Às vezes, você não avança porque você não está se adaptando ao professor, não é o contrário, hein, gente? Tudo bem, um professor que não atende a turma inteira, ele nem está em cursinho. Pode apostar que todo professor que dá aula para vocês em qualquer cursinho que vocês fazem, ele atende a maioria da turma. E se ele não atende a você, você que está fora. Você que tem que se adaptar a ele. Imagina que eu, professor, fosse me adaptar a cada aluno da sala. Não tem jeito. Não dá.
Quando eu enxerguei isso na minha vida pessoal, eu passei a ver os palestrantes, professores de maneira diferente. Opa, deixa eu ver o que que esse cara pode me ensinar. É isso. Eu passei com outra visão. Deixa eu ver hoje na aula do Léo, vou assistir a aula dele de novo. Deixa eu ver o que que ele pode me ensinar. Nossa, o Léo não me falou nada que me agregou. Nossa, esse cara é um bosta. Não, opa. Se o Léo, que é especialista, que trabalha com aula de pré-vestibular, não me mostrou nada a mais, é sinal de que eu estou no caminho, pô. É sinal de que eu estou bem. Se o Newton, que trabalha tanto tempo com história, não me agregou nada, me agregou que eu estou falando assim, eu não, né? Eu já tinha uma bagagem, ele não me agregou, sinal de que eu estou bem. Agora, pode ser igual o Nito falou. Não agregou porque eu estava pensando uma outra coisa e achei que ele não me explicou nada. Eu estou aqui assistindo aula de biologia e vou perguntar para o Léo que dia que a gente vai ter genética de populações. Porra, né? Tipo, vai dar tempo de acabar a matéria, professor? Cara, vai. Nós estamos em abril. Ué. Quem se preocupa, quem se preocupa, não se ocupa fazendo o que tem que fazer. Quem se preocupa com o grupo e que quer muitas vezes defender o grupo, cuidado, tá fazendo coisa com boa intenção. Mas essa boa intenção, na maioria das vezes, o que a gente vê? Não retorna em resultado para aquilo que você quer, que é o vestibular de verdade. Que é estar entre os 5%, pelo menos, que vão estar ali dentro, né? Dos 320 da Ô, UFMG, ou de ô outro lugar se Léo, quiser. Léo, talvez nem seja boa intenção, né? Talvez não seja, talvez esteja atuando, talvez esteja tirando, né, o foco daquilo que tinha que ser feito, Isso. daquilo que era realmente objetivo e preocupando-se com aquilo que não era realmente necessário. Isso, é isso que eu estou falando, Nilton. Na parte da PNL, da programação neurolinguística, a gente trabalha muito com isso, né? Como o cérebro da gente trabalha, ele sempre trabalha com uma com a intenção para gente. É a boa intenção para gente. E quando eu falo isso, eu estou fazendo uma coisa, o meu cérebro está fazendo isso com a intenção de quê? De economizar energia. Porque senão eu vou ter que sentar minha bunda aqui e ficar uma tarde inteira e vou perder, às vezes, o prazer de ver o Instagram dos outros, de rir, de passar horas correndo rios, né? Aquele rios lá do Instagram. Eu falo que aqui tem devia chamar Hells, devia ser inferno, né? Porque tem gente que passa o dia inteiro aí, vendo aqueles trem, aqueles videozinhos e tudo mais. Quando, né, a gente precisa de agregar mesmo a parada, tá vendo? É isso aí, ó. Vamos lá, olha só, presta atenção. O que que você precisa, criatura? Um porto seguro. E eu vou te mostrar aqui agora qual que é o seu porto mais seguro que tem, de verdade. O que que é o seu porto seguro? Isso aqui. O que que é isso, pessoal? Está doido? Não. É estabelecer um ciclo de estudos e presta atenção nisso. Um caderno bem montado. Como assim, professor? Meu caderno é lindo. Eu faço lettering, coisas lindas no meu caderno. Ele tá lá, lindo, maravilhoso. Será? Um ciclo de estudo segue uma lógica: caderno, livro, exercício e resumo. Tem gente que começa a estudar pelo resumo, e aí de cara a gente fala, tá errado. Se você começa a estudar pelo resumo. Ah, minha caneta. Puxa, desculpa. Se você começa a estudar fazendo um resumo, já era. Como assim? Presta atenção. Vou te mostrar aqui uma coisa importante. Um caderno bem montado, você pode fazer ele dessa forma aqui assim, ó. Presta atenção. Você pega seu caderninho de sala e divide ele aqui. Um terço. Deixa um terço aqui separadinho. Um terço. Aqui você deixa dois terços. Né? Tá. Aí você adota. Eu adoto um código para mim. Né? Isso eu ensino nas mentorias. O pessoal que faz mentoria comigo sabe. Eu adoto um código para mim que é o seguinte. Eu uso caneta e lápis. A caneta, quando eu assisto aula, quando eu assisto uma palestra, alguma coisa assim, a caneta são os tópicos do professor. Tudo aquilo que o professor ou anotou no quadro, ou que ele deixou lá rascunhado. Pode ser o slide que ele te mandou, né? Às vezes o professor tem todo tipo de pessoa. Tem professor que chega no quadro e sai botando palavras aleatórias. O quadro Newton já via hiper organizadinho, montado, quando é presencial, lógico, né? Os slides dele são bem montados e tudo mais. Tem várias formas de trabalhar. Tem gente que só dá slide, tem gente que, né? Isso é fato. O professor é assim. Beleza? E se ele está agradando a maioria, eu tenho que entender isso. Eu tenho que estar junto ali. E eu não posso ficar procurando as picuinhas pequenas. Então tem professor que só rabisca o quadro, só põe palavra-chave. Tem forma de você trabalhar com todos eles. Lá no meu Instagram tem uma postagem que eu mostro exatamente como é que você vai fazer em cada situação dessa. Depois vai lá dar uma fuçada lá no feed que você vai achar, tá? Mas aqui, ó, de caneta, eu anoto aqui. Então tem professor que chega lá e põe os tópicos todos. Passa a matéria toda primeiro. Você vai passar em cada tópico. Então passou aqui um tópico da matéria, passou aqui outro tópico da matéria, tal, 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 tal. Tudo que o professor colocar, eu anoto de caneta, beleza? Quantos tópicos ele colocou? Não sei. Colocou vários. Aí começa a aula.
Tem professor que já põe o tópico e explica, põe o tópico e explica, beleza. É uma adaptação. O professor passa tudo primeiro, põe os tópicos, você vai fazer isso, deixa um espacinho. Aí durante a aula, assim que ele for falando, as coisas que você perceber, você tem que anotar. Você vai anotar nesse espaço. Só que, se você tiver de olho no chat, você não vai fazer isso. O estudante é aquele que é proativo. O estudante não é aquele que é reativo, que fica ali de braço cruzado olhando. Isso não leva a aprendizado nenhum. Ah, em que página que está do livro? Gente, agora não é hora do livro, não. É, Ah, eu gosto de acompanhar aqui pelo livro. Não, você está fazendo errado. Agora é hora de anotar, de ser ativo, de ter atividade. Você podia ter olhado no livro antes, feito suas anotações, até podia ter feito isso. Beleza? Mas agora, na hora da aula, é hora do professor explicar, pô. Na hora que o professor quer explicar, você quer olhar no livro? Não tem sentido. Não tem sentido. Beleza? Aí você anota, 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 anota. Ah, professor, eu tenho o caderno do cursinho do ano passado. Beleza, complementa. Tá, você fez isso aqui, ó. Professor falou de caneta. Aí você sabe, você tem um código. O que eu anotei tá de lápis. Beleza. Aí você vai chegar de tarde, depois daquela aula que foi dada, e a gente sempre fala uma coisa: aula dada, aula estudada, você tem que entender isso. Aula dada, aula estudada não é assim. Newton, às vezes, Márcio Léo lá botou um tópico, começou a falar, você não tem que estudar aquilo. Não, nem desenvolvi o tema ainda. Às vezes foram os 10 minutos finais, né, Newton? Acontece muito isso, né? Você faz uma introdução ao tema, mas não fechou ainda. Então a aula não está dada. Foi aquele ponto ali. Então o que que o Newton deu de verdade? A matéria que ele encerrou é a aula dada. Aí sim, essa aula tem que estar estudada sempre. Agora, ele começou, parou no meio do caminho, você vai ter que estudar isso à tarde? Não, você não vai ter que estudar isso à tarde agora. Às vezes ele deu uma dica de leitura, ó, gente, antecipa o capítulo. Beleza. Tem uma proposta para isso. Você vai e faz isso aí, ó. Antecipa e faz um rabisco. Tem gente que acha que ler é estudar. Ler não é estudar. A leitura ela é diferente. Eu vou explicar para vocês, tá? Olha só. Aí você vai chegar de tarde, aula dada, já fechou. Você vai fazer a leitura do seu caderno. Você vai ler isso aqui, ó. Leu. Aí você pega o seu livro com a matéria. E aqui nesse um terço, você vai ter novos insights, que são essas ideias, né, essas coisas que você tirou, daquilo que a autoridade da aula não falou, porque ela não falou algumas coisas, daquilo que você de maneira proativa não anotou, você vai ter coisas no livro que você vai tirar e botar aqui, ó, do seu ladinho. Em tudo. Aí, você vem para cá. Agora eu vou fazer alguns exercícios desse assunto que está encerrado. De preferência, exercícios gradativos, que tenham sequência. Não é pegar lista aleatória na internet, que às vezes te atrapalha. Às vezes vai fazer exercício, pega uma lista que não tem lógica. Ela começa com um exercício muito difícil, o próximo também é difícil, aí você desmotiva a gente. Gente, estudante tem que agir com estratégia, com inteligência e com mente. Beleza? E aí, beleza, você fez tudo. Aí fez exercício, e certamente os exercícios trazem mais alguns insights. Eles vão te dar dica. Aquela dica lá, nossa, nesse exercício de história falou disso aqui, ó. De repente tem outro ponto que está aqui também. Opa, beleza, olha que legal. Olha esse assunto conectado com esse, beleza. E aí, você, de preferência, deixa um exercício modelo. O que é um exercício modelo? Você pode tirar uma foto dele, imprimir, ou você pode anotar, ó, tem um exercício desse assunto que eu estou estudando aqui, desse tema, que está na página tal do livro tal. Pronto. Você deixou anotado. Esse exercício modelo é aquele exercício que às vezes ele é grande e abrangente o suficiente para você fazer uma revisão inteira da matéria. Por exemplo, vai fazer lá física, beleza? Lançamento oblíquo. Aí um avião vem voando a velocidade tal e lança uma bomba. A bomba vai descrever a trajetória. Se você fizer um exercício desse, você faz a revisão da matéria inteira de movimento lá de cinemática. Você vai fazer tudo. Saca? e se for Aquele falando exercício sobre de a bomba, matemática, se falar sobre a bomba de Hiroshima, você ainda acrescenta a história e a fala do história final da guerra. vai para outro lado. Entendeu? Ainda vai para outro lado. Ela explodiu no chão, ela explodiu acima do chão. Como é que foi essa história? Né? Porque no final das contas é isso, né? E é A o quê? É uma dela fissão ou é uma expansão. fusão? Fissão nuclear, fusão Exatamente. nuclear. Qual foi a Você altura da vai, bomba? Por que ela explodiu no ar e não no solo? Pronto. você vai pegar tudo isso, da expansão da coisa e tudo mais, né? De calor, tudo isso está associado. Então, olha só. Às vezes é um exercício que ele nem vai aparecer no Enem, que ele é tão complexo que ele não vai aparecer, mas é um que se você fizer periodicamente, você está fazendo a revisão da matéria inteira. Isso tem na biologia, tem na história, sempre tem, né, Newton? Sempre Sempre tem. tem. Sempre Exercício tem. que é aquele exercício que puxa tudo. Porra, você está estudando lá um assunto história e tem aquele exercício e fala, cara, isso aqui pega tudo aqui. E até um pouco Uhum. mais. É. Às vezes ele nem é do Enem.
mas ele é um exercício bom para estar ali, para você poder fazer as suas revisões com inteligência. É. Né? Você vai precisar fazer revisão. Você vai ter que fazer revisão. Aí olha o que que aconteceu. É aí que a mágica acontece. Porque aqui, presta atenção numa coisa, e eu acho bonito isso aqui, porque a mágica acontece aqui mesmo. Você precisa de ter um resumo da matéria, né? E estudante tem que aprender a otimizar as coisas, né? E olha o que aconteceu. Esse caderno já virou o seu resumo. Esse caderno, ele tem as informações da autoridade da sala do professor, as informações da autoridade do estudo que tem que ser você, os insights que você tirou na sua leitura, nos seus exercícios, e ele está pronto. Todas as vezes que você precisar, você volta nesse resumo, está pronto aí. Percebe? Olha aí. Já tinham, já tinham visto isso? Já tinham pensado assim? Tem gente que fica fazendo lindos resumos em lettering. Beleza. Uma tarde inteira e não faz um exercício. Gente, o resumo, a síntese é produção. A escola da gente ensinou a gente a fazer resumo, sabe como? Copiando o trecho do livro. Tem gente que começa a estudar fazendo resumo. Vou fazer um resumo de história aqui. Aí pega lá o capítulo do livro e começa a copiar trecho. E aí? Né? Vai copiando trecho. Aí não rola. Então, olha só, você tem uma sequência de estudos, que é uma sequência lógica. Isso eu faço, gente, não é para vestibular, não. Um concurseiro que eu estou treinando é a mesma coisa. Então, primeiro, você tem que se avaliar. Independente de onde você está, se você está na faixa branca, amarela, roxa ou quase preta, você tem que ter um porto seguro. É aquele local que você vai voltar sempre que você precisar. Ele está aí na sua frente. É o seu caderno de aula. Agora, você constrói um caderno sendo proativo. Você não constrói um caderno tirando print. Vou falar para vocês. Não rola, não. Galerinha que está tirando só print de aula, não boa. Aqui, ó. Mentoria é lugar de voadora nas costas. Galerinha tirou print de aula no passado e não teve resultado. E continua tirando print de aula esse ano. Lá vem o Einstein e vai buzinar na sua cabeça. É insano fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Gente, não tem jeito. O que eu faço me traz resultados. E se eu for exatamente igual, eu vou ter resultados iguais. As coisas que eu fiz, né? Não tem jeito, não tem como ser diferente. Saca? Não tem como ser diferente. Você precisa de enxergar isso. Você precisa de enxergar isso, botar isso na sua cabeça, como estudante. Para entender que às vezes o seu estou na faixa roxa, professor, e não saio daqui, não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo? Precisa de ajuda. Quando eu falo ajuda, é alguém de fora consiga enxergar isso para você. Porque você está com toda boa intenção, mas às vezes uma pessoa que chega de fora e dá um toquezinho, Ô, pode Léo, às deixa eu te falar vezes. uma coisa. Eu vou interferir mais uma vez. Eu falo muito para os meus alunos a questão da mulher pelada. O pessoal da salinha sabe o que é a mulher pelada. Eu, jovem, com algumas aulas de direção para tirar carteira. Então, eu estava na Avenida do Contorno, esquina com a Avenida Amazonas, e o meu instrutor, eu dirigindo, meu instrutor do lado, ele foi e falou assim: Olha, tem uma mulher pelada no passeio. O que é que eu fiz? Eu aprendendo a dirigir. Eu Continua fiz o dirigindo. quê? Não, eu falei, cadê a mulher pelada? Cadê a mulher pelada? Ele mandou eu parar. É um momento, até me desculpe quem eu falei sobre maçonaria, mas é um momento, é uma ocasião que a gente tem que levar um soco, levar uma porrada, sabe? Para a gente aprender, pôr os pés no chão e ter uma certa humildade. Falou assim, presta atenção, você está dirigindo o carro, você tem responsabilidade por vidas que estão no carro, estão fora do carro, e você quer ver mulher pelada? Como Exatamente. assim? Ele me deu uma torrada, mas foi uma das melhores ferradas que eu levei na minha vida, sabe? E eu falo para o aluno, porque a prova, ela tem a mulher pelada, sabe? A aula tem a mulher pelada. Sabe qual é a mulher pelada? É o chat, ficar no chat, né? É. É perguntar, você vai dar essa matéria? É fugir do foco. Eu falo Uhum. muito, às vezes a própria questão, às vezes as alternativas apresentam a mulher pelada. E a gente Uhum. vai atrás da mulher pelada, esquece a direção, esquece Exato. o que é sério, né? Uhum. E isso é tão importante, né, que o Newton está falando, porque são as pequenas coisas, gente. São essas pequenas coisas que tiram a gente do rumo. E você não pode vacilar. Você não pode vacilar um minuto. Ele está falando uma coisa que é sério.
Quantas vidas. Ah, ó, a gente precisa de alguns empurrões. Eu vou contar uma coisa. O Newton sabe. Eu era um alcoolista, bebia pra cacete, né, Newton? E o Newton sabe que eu parei de beber. E eu parei de beber depois de uma festa do Soma. Eu não Nessa sabia que festa eu saí. você bebia, eu não sabia, tô sabendo aqui É, agora. você não me conheceu bêbado porque a gente não tinha um convívio muito grande naquela Ainda época. bem, Tava ainda voltando bem, do Soma. ainda bem, ainda bem. Tava na universidade, Você ia dava aula na abusar de PUC, mim. dava aula no Soma. É, é verdade. Dava aula na PUC e tal, tal. E a gente saiu daquela última. A última festa que a gente teve no Soma, saiu eu e Marcelo, a gente foi para um lugar ainda beber, completamente bêbado. Eu voltando depois para minha casa e bati numa árvore de frente, lá no Minas, na porta do Minas Tênis Clube ali, na Bandeirantes. E aí eu bati na árvore, destruí meu carro na época, e veio, aí de repente um tanto de aluno, Léo, Léo, Léo. Falei, puta, cara, se não tivesse essa árvore, eu tinha matado aluno, tinha matado jovem, tinha matado um tanto de gente. Foi a voadora nas costas. Falei, cara, o que que eu virei? Virei um bêbado. Eu não quero carregar isso pra mim. Às vezes a gente precisa disso, desse cutucão, né? Dessa atenção o tempo todo. Lógico, a gente falha, eu vou falhar, o Newton vai falhar, todo mundo vai falhar, a gente vai falhar. Mas a gente pode entender que essa falha, às vezes, ela tem uma consequência. Qual a consequência? Às vezes é a reprovação no vestibular. Gente, o cérebro, ele é uma máquina de buscar o seguinte: minimizar a dor e otimizar o prazer. Ele é uma máquina disso. Quando você está ali, quando eu falo da intenção positiva, quando você está ali horas correndo o seu feed, você está com uma intenção positiva, que é qual? Minimizar a sua dor e otimizar o prazer. Só que isso é momentâneo, isso passa, isso acaba. Aí depois vem a frustração. Puta, mais um ano de cursinho? Ou de novo? Nós fazer isso, não fiz? Aí começa a gerar ansiedade. Aí quando vê, tá lá tomando remédio para ansiedade. Aí você liga tudo ao mesmo tempo, beleza? E fala que você tem deficiência de atenção. Quando na verdade você tem atenção difusa, dispersa. Você coloca 200 mil motivadores de atenção, distratores. É o celular ligado, com o Instagram ligado, com o WhatsApp ligado, tudo notificando. Você assistindo aula no celular, aparece lá e você muda. Beleza? É o chat que você deixa visível. Gente, você tem a opção de esconder o chat que você deixa visível. Auto-sabotagem. Sem perceber. O cérebro é assim. Ele é assim. Auto-sabotagem. Ah, não precisa prestar atenção no que ele tá falando, não. Vou assistir o chat aqui, ó. Ô, não entendi o que você falou, não. Ah, agora não vou explicar de novo, tá vendo? Esse cara é grosso. Às vezes você não, né? Até a forma como você pergunta, né? A forma como a gente fala, como a gente se posiciona, né? Ela é assim. Eu, por exemplo, eu muitas vezes falo, cara, você pode repetir a sua pergunta, porque eu não entendi a forma que você está perguntando? Muitos alunos às vezes entendem que é uma vontade minha de responder, mas não é. Porque às vezes eu não entendi a pergunta e eu não posso dar uma resposta se eu não entendo a pergunta. Não é má vontade. Eu preciso de, às vezes, acessar aquilo que exige dificuldade em você. Como muito professor faz. Você não está entendendo o quê? Como assim o quê? Não estou entendendo. Não, o quê? Nada. Nada. Você não entendeu um verbo que eu coloquei aqui? Não, professor, eu não entendi por que quem são os jacobinos. Ah, beleza. Um ponto específico. Vou lá buscar esse ponto. Beleza? E assim vai. Então, olha só. A partir do momento que você tem isso, presta atenção. Sempre deixa um exercício modelo no caderno, gente. Isso é fundamental. A partir do momento que você tem isso na sua cabeça, você vai partir para um outro nível, para uma sequência. E para você saber o que você precisa estudar, você tem que pensar que o que você vai estudar pode e muitas vezes é muito mais importante do que o quanto você estuda. Concorda, Newton? Claro. Eu acredito, eu vou me preparar para o Enem, né? Então, eu sei que no conteúdo de história que está na Base Nacional Comum Curricular, é muito mais importante a história do Brasil. Então, eu tenho que focar em história do Brasil. Né? E eu sei que, ao estudar a história do Brasil, direto ou indiretamente, eu acabo estudando história geral também. Então, eu deixo a história geral em segundo plano e fico no Brasil. Por quê? Porque é o que vai ser importante. Eu tenho que focar minha atenção em Brasil. Pronto, morreu. Não? Não, mas eu adoro, eu amo a pré-história. Então, você pega para a história e Paleolítico. põe no seu fiofó. Né? É, eu quero estudar o paleolítico, Isso. Ok. entendeu? Então, Uhum. olha só, você tem que pensar em três pontos aqui. PRD. Isso aqui a gente trabalha em qualquer coisa. Vou preparar um cara para concurso, ele tem que pensar nisso aqui. O que que é PRD? A universidade atribui peso àquela área. Vou te dar um exemplo. Unimontes. Unimontes atribui peso 2 a tudo, menos a matemática. O que que é um peso 2, professor, que eu não estou entendendo? Um peso 2 é o seguinte: imagina que o Enem vale 1.000, a matemática vale 500, ponto. A ideia é essa. As outras áreas valem o dobro de peso. Tem lugar que vale 3.
2,5, 3. É como se fosse isso. As notas que valem um, elas têm a metade do valor das outras. No final das contas, vai somar e vai ver o que vai ser mais importante. Lá para Unimontes, a matemática sempre é importante, né, gente? Fazer ponto em matemática. Mas lá para Unimontes, tirar uma boa nota, por exemplo, em humanas, é fundamental pra você passar. Porque na média, ela vai somar mais que a matemática. A matemática, teoricamente, você vai chegar a 500. Vamos botar, a 1.000. Mas na humanas, se você fizer 700, você vai somar 1.400. Ué, tem que chegar aí. Você tem peso, você tem que pensar nisso. Por isso que é importante. Onde eu vou fazer? Qualquer lugar. Gente, qualquer lugar não tem endereço, não. Alguém que se prepara para qualquer lugar não se prepara para lugar nenhum. Entende? Lugar nenhum. A recorrência. Qual a recorrência daquele assunto? O quanto ele cai? Acabei de falar. Eu adoro o analítico como biólogo. Mas eu vou estudar isso pro Enem? Né, Nilton? Acho que não deve ter caído nunca nenhuma questão disso, né? Não, Não sei, não domino. você acredita que eu estava dando aula agora esses dias, no meio da matéria, a pergunta que a pessoa me fez, no meio da matéria, você vai falar sobre isso? É um conteúdo que até que eu tinha falado um passo, eu falei rapidinho, mas ele nunca caiu no Enem. A importância dele é zero. Aí trava uma aula de um conteúdo extremamente importante para saber sobre algo que nunca caiu. Entendeu? Exato. É. O Pronto. cara tem que buscar saber, gente. Isso é autorresponsabilidade. Hoje na internet você tem lista dos assuntos que mais caem no Enem de tudo quanto é lugar, né? Tem um tanto de lista confiável aí. Site confiável. Os assuntos que mais caem de biologia tá aqui, de história tá aqui, de matemática tá aqui, tal, tal, tal. Você vai, primeiro, saber isso é recorrência. Se der tempo, porque, né, pode estar lá no programa, eu estudo, se der tempo, mas eu não vou focar energia nisso. Na boa. E o grau de dificuldade. Qual a minha dificuldade naquele assunto? Eu domino aquele assunto? Sabe qual que é a coisa mais comum que tem, Newton? Alunos estudando para massagear o ego aquilo que gostam e que são bons. É, Entendeu? É o ego da gente, gente. A gente é assim, eu sou assim também. Fazer o que eu sei fazer com excelência, eu adoro. Então eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Amo história. Fico aqui fazendo só história, estudando história, lendo história. Porque aí eu fico bem. Mas de repente nem é difícil para mim. E eu nem Léo, tinha a que gente está analisar no tanta final, energia assim. tem poucos minutos. Vamos lá, gente? Vamos continuar mais uma rodada, a última para a gente poder encerrar? Vamos lá, quem tá Vamos. afim de mais uma rodada para encerrar, dá um joinha aí, vai lá. Quem Não, não tá todo afim, mundo. beleza, seleção natural. Quem não está Se afim, paciência, né? Tudo se bem. tiver um, a gente continua. Eu A vou gente com um até o continua. final. Tá lá. Eu Tá vou lá. com um. Beleza. Beleza? Ok. Manda o link lá, Nilton. Beleza. Gente, eu vou encerrar, viu? E vou mandar o link para vocês, o mesmo esquema, tá? O mesmo canal. Tá bom? Show de bola. Marcando tudo. Ponto. Tá tudo errado. Marca-texto não tem eficácia nenhuma como estudo. Já é provado cientificamente. Isso é pesquisa mostrando isso. Marca-texto é você destacar um trecho, uma coisinha assim, um ponto. Ou então chega ao final da página e não sabe que leu. Talvez por distrações, mas talvez porque leu, mas não sabe que leu. Não tira nada. A leitura em savoring é você devorar cada trecho que você lê. E isso é necessário fazer, pô. Principalmente daquela matéria que é de grande recorrência e grande dificuldade. Você tem que devorar essa matéria, digerir essa matéria. Quer ver? Eu extraí aqui um trechinho, que eu até leio para o pessoal. Olha só. No máximo da emissão de hormônios do estresse, entra-se no estado de ficar oprimido, o qual debilita grandemente nossa capacidade cognitiva. Por exemplo, o desempenho em matemática e linguagem pode cair 50%. Quando irritado, você responde de uma maneira rígida e inflexível. Não consegue se adaptar às novas situações, não consegue se concentrar não consegue se concentrar, facilmente se distrai. O que é uma leitura em Savory? Aí vocês perguntam, o que eu entendi desse capítulo? Que se eu estiver estressado, se eu estiver irritado, o meu rendimento vai cair muito. Eu não vou conseguir me concentrar. E eu vou me distrair. Pronto. Eu extraio isso aqui, esse trechinho lá da história, lá da biologia, lá da É assim. Você vai digerir cada capítulo. Aí você vai botar onde? Nos seus insights. O professor não falou isso. Opa, tirei um trecho. Porque essa matéria é muito importante. Newton, me fala qual que é uma matéria de alta recorrência no Enem. República. República. Você vai ler República sem saber o que está lendo? É uma matéria fácil ou difícil?
assim Depende da considerado. parte, né? Depende da parte, né? Mas, Tem assim, que como é avaliar. uma matéria importante e a gente precisa estudar com frequência, a constância em cima dela torna o conteúdo, de uma certa forma, mais fácil, porque você está Uhum, sempre ali, né? Mas uhum, como é um é. conteúdo que aparece muito, é preciso ter muita atenção. Então, aí o cara Cuidado. continua. Vai lá, ó. Estar cronicamente oprimido pode danificar o hipocampo, que é uma área lá do cérebro, o qual é crucial na aprendizagem. É aí que as memórias de curto prazo, como a que acabamos de ouvir ou ler, são convertidas em memórias de longo prazo, de maneira que possamos recordá-las posteriormente. O hipocampo é extraordinariamente rico em receptores de cortisol, que é o hormônio do estresse, gente. Quando você está em estresse, você produz muito cortisol, tá? Por isso, nossa capacidade de aprendizado é muito vulnerável ao estresse. Se tivéssemos estresse constante em nossas vidas, esse fluxo de cortisol de fato desconecta as redes neurais existentes, podemos ter perda de memória. Vocês estão entendendo o que é isso para um vestibulando? Se você não equilibrar a sua cabeça, não sou eu que estou falando, não, tá? Isso é pesquisa, isso é ciência, é ciência de aprendizagem. Isso é pesquisa, isso é resultado de pesquisa. Um espaço amostral que mostra. O que isso quer dizer? Que estudante estressadinho. Ah, mas eu sou estresse. Você tem que ter um nível de estresse para você viver, para você acordar e estudar. Agora, quando você gera outros fatores, quando você busca coisas que não existem, ferrou, fudeu tudo. E aí é curioso que sempre que eu leio, eu extraio um trecho, né? E aí eu tinha anotado exatamente isso aqui, ó. O que está escrito aqui? Vamos ver se dá para colocar aqui para vocês verem. Eu tenho que posicionar aqui por causa da. Opa, Cortisol em excesso fode tudo. isso. Excesso de cortisol fode tudo. Professor, como é que eu baixo cortisol? Uma das coisas é atividade física. Você faz atividade física, estudante, vestibulando? Não por causa de pandemia, não, pandemia não me deixa. Você pula 3 minutos de corda em casa, levantar e abaixar o pé, caminhada de máscara. Estudante que não prepara fisicamente não consegue ficar sentado, gente. Às vezes, a colega que falou aí que não sabe por que, que não rompe os 35, pode ser o cansaço físico. Não consegue ficar sentado na cadeira. E se eu não consigo ficar sentado na cadeira, eu não tenho. Alimentação, o que que você come antes de estudar? Durante o estudo? Entope de carboidrato antes do estudo, seu nível de glicose vai lá em cima. Aí você tem sono no meio do estudo, não sabe por quê. Tá tudo, às vezes, existe uma confluência. Gente, estudante é alta performance. O que vocês querem é alta performance. Não é média para baixo. Para você chegar em alta performance, você tem que pensar em um monte de coisa. Saca? É um tanto de coisinha. São detalhes mesmo que vão fazer diferença. E a leitura. Olha que louco. Você fez, tirou os insights, fez o exercício e o resumo já está pronto. Você vai ler isso daí. Tá lá sempre. Sempre que você precisar, você vai lá e busca. Sempre que você precisar, você vai lá e busca. Pronto, tá aí. Beleza? Presta atenção. Pessoal, quantos exercícios eu faço? Olha lá, ó. Exercício em sequência de dificuldade. Os livros didáticos muitas vezes trazem como aprendizagem, fixação, aprofundamento, desafio, sei lá, tem nomes diferentes. Geralmente eles estão em sequência de dificuldade. O Newton, eu não sei quantos alunos te pedem lista, mas os alunos me pedem lista demais da conta. E às vezes lista, ela não tem ordem de dificuldade. Aí eu sempre indico lista de um colega meu, né, um parceirão, lembra do Caio, de biologia? Aham. Eu sempre indico lista do Caio, porque o Caio fez umas listas lindas, estão lá na internet, que ele fez separado por dificuldade. O cara vai fazendo, são 40, 50 exercícios que ele vai fazendo por ordem. E ele vai chegar e crescendo. Às vezes o cara pega uma lista que não, né, que não tem sentido. Aí ele faz um difícil, dois difícil, três, acabou. Pega uma primeira da Unicamp, outra não sei da onde. Eu já vi aluno lá na época no cursinho, né? Na mesa, estudando pro Enem, tentando resolver a questão do ITA. E passa a tarde inteira fazendo aquilo ali. Não tem valor nenhum. E não consegue, fica frustrado. Aí ele acha que aí ele quer brigar com aquilo e resolver. E não é, né? Então, ó, matérias de alto peso, desculpa, quando tem peso, grande recorrência, grande dificuldade, gente, prioridade. Você tem que botar na sua lista de prioridade. Nunca pode acumular. Resumo por tópicos, tá pronto? Já falei para vocês que fica pronto. Exercício. A média, de 20 a 35 exercícios dessa matéria, desse assunto. Se você não fizer isso aí, você tem que ter uma constância, igual o Nito falou, mais constância desses. Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Em sequência, os fáceis vão ficando, né? Vão ficando para trás. Você vai começar a trabalhar média e difícil. Aí você vai se especializando. Beleza? Agora, olha só. Imagina que você tem baixo peso, recorrência
e dificuldade. Bom, aí não é o caso, né? Na UFMG, por exemplo, se você vai fazer o UFMG, o peso é igual. Então não seria esse caso aqui. A diferença aqui é simplesmente na quantidade de exercício que eu faria. Né? Como assim, professor? Não estou entendendo. É... Igual eu falei para vocês. Lá na Unimontes, matemática é peso 1, natureza é peso 2. Então eu posso diminuir um pouco os exercícios de matemática. É quase igual. Aonde eu vou fazer matemática, a natureza, a medicina é peso 3. Putz, eu tenho que priorizar natureza, física, química e biologia. Ah, mas eu estou fazendo área, eu estou falando medicina, né? Ah, mas a minha área é direito, quero fazer direito. Então, nessa faculdade, de repente, aqui é atribuído valor, né? O FG atribui valor a humanas, o peso maior, peso 3. E assim vai. Então, você tem que conhecer onde é que você vai entrar. Ah, Ô, peraí. Léo, Você deixa eu já... fazer. Ah, Léo, só um pode falar. minutinho, só aproveitar a questão do repertório e da temática básica da redação, né? Da nossa salinha. A, a República é fundamental para a prova de humanas e para o repertório, porque é no estudo da República que nós tiramos ali uma quantidade imensa de informações que nos ajudam no repertório. A República é um manancial também para a redação, porque ali você vê fatos, né, referências que são colocadas na prova. Isso mesmo. Então, a Só, importância é maior ainda. só aproveitar aqui, ó. Melhor que ele tem, né? Exercício, deve ser exercício. Estou com muita preguiça entre as aulas, eu realmente pulo essa. Você ativa a circulação, você se anima, lógico. Ficar sentado o tempo todo não rola, né? Eu sempre faço os alongamentos, boa. Professor, para quem não tem costume de fazer exercícios, essa é a quantidade ideal para começar? Exercício de que você está falando? Aí é físico, desculpa, ou exercício de conteúdo? Só me responde aí. Conteúdo. Ó, exercício de conteúdo, sempre você começa com fáceis, médios e difíceis. Estabelece o tempo, beleza? Você chegar entre essa quantidade aí é o ideal. Mas se você tiver um tempo que te permita fazer 10, faça 10. Se você tiver um tempo que te permita fazer 5, faça 5. O que não pode acontecer é você sempre buscar o ideal e nunca começar. Ah, eu não tenho tempo de fazer 35, então não faço. Vou ficar só fazendo resumo. Gente, a última coisa que um vestibulando pode deixar para trás, você pode, ó, você pode não ler o livro, você pode não assistir aula, porque nem sempre você precisa assistir. Você não tem que assistir toda a aula de biologia que eu dou, não, criatura. Você pode assistir de vez em quando, aquela matéria que você não sabe. Se você está dominando aquele assunto, vai estudar a história, pô. Não tem problema não. Ué, você já domina aquele assunto. Eu vou dar lá uma matéria que você já viu que já sabe. Você tem que ficar na aula fazendo o quê? Mas já domina, já sabe o assunto. Faz exercício. Ah, o Léo hoje vai falar de água e sais minerais. Já vi isso 10 vezes, já domino. Você vai assistir aula? Vai assistir história, vai fazer história. Vai assistir outra aula, vai fazer uma redação, vai ler um jornal que te agrega para o repertório. Entendeu? Então, assim, é importante que você faça. Agora, exercício é a última coisa que você pode abandonar na história de vestibular. Você nunca pode deixar exercício para trás. Não pode. Beleza? Não pode. Exercício é uma coisa essencial para vestibulando. Livro é sempre importante? Não, é. Depende do assunto. Depende. Ué, tem coisa que você faz na prática, direto, no exercício. Professor, posso começar a estudar com exercício? Pode. Às vezes você se avalia pelo exercício. Pego lá um exercício que eu acho que eu domino o assunto. Faço um exercício fácil, errei. Dois, errei. Três, errei. Bom, não domino, tem que estudar. Às vezes eu preciso ler o livro, às vezes não. Às vezes só o caderno basta. Beleza? É importante? É. Para quem está faltando base, quem não consolidou a base, vai ter que voltar ao livro, direto. E quando eu falo livro, gente, às vezes é livro lá do ensino fundamental. Eu, pouco tempo atrás, fui fazer umas coisas de matemática, eu queria fazer. Falei, caramba, não sei esse trem não. Fui pegar um livro lá da sétima série, né? Da sétima, que seria o oitavo ano hoje. Tava lá. Ué, precisava da base. Não me lembrava. Tem vergonha? Não. Beleza? O que você acha de fazer exercício durante a aula da matéria? Péssimo. Durante a aula é aula, Essa gente. é a pior coisa que pode ter. Pior coisa. Põe fogo no Dire- seu corpo. Melhor que você faça. Ah, não. Vamos lá. Tipos sais minerais aí que você disse durante a aula e fazendo exercício. Então, eu vou te dar uma sugestão. Se você já domina a matéria que vai ser dada, aí você desliga a aula e faz o exercício. Mas se você está tentando pegar a aula e exercício, você não faz nenhum nem outro. Agora, se eu estou dando uma aula de sais minerais, você está no livro tentando fazer exercício de sais minerais porque você não sabe, aí não tem sentido. Não tem sentido. Beleza? Entendeu? Você perguntou? Aí não rola, não.
Ó, eu tô aqui, eu quero, durante o horário da aula, eu domino. Beleza, esse assunto que o Márcio Léo vai dar hoje, já sei. Ótimo. Já sabe, tem certeza absoluta? Como é que você tem certeza absoluta? Fazendo exercício dele. Se você fez 10 exercícios, acertou os 10, você domina. A diferença é, eu acho que eu domino, mas quando eu faço exercício, eu erro. Ah, eu domino, mas erro o exercício. Então você não domina, gente. Não tem isso. Domino. Não tem isso. Você tem que dominar. Dominar é diferente de perceber, de achar que domina. Tá? O problema não é aquilo que eu não sei. O problema normalmente é aquilo que eu acho que eu sei. É isso que está fudendo o mundo. As pessoas estão achando que sabem e estão dando palpite naquilo que não podem dar palpite. Né? O problema está aí. Beleza? Então, olha só. Pegou uma matéria, por exemplo, que tem peso, baixa recorrência, mas é difícil. Ela cai, a recorrência é baixa. Caderno, exercício. Beleza? É isso. Sua anotação de sala, Newton deu lá um assunto que cai pouco. Ele falou lá do Paleolítico. É difícil. Você tem um caderno, faz dois exercícios. Se achar, se não tiver, beleza. Beleza? Em ordem, de preferência. Agora, lembra dos assuntos, né? Esse R aqui, ó, é importante que você se lembre dessa sequência, né? Esse R é de exercício resolvido. Às vezes um exercício resolvido, ele te dá um framework, um passo a passo de como você soluciona uma coisa. Tem gente que não lê. Newton, exercício resolvido é quase um professor te dando aula, né? É, ué. Ele discute tudo que está ali. Tudo. Você sabe que eu tenho um grupo no Telegram que eu mando umas listas lá de exercícios de questões inéditas de biologia que não caíram no padrão Enem. Aí um dia uma pessoa me mandou, professor, você podia mandar também a lista sem a resolução? Eu falei, mas por quê, pô? A lista está com a resolução. Ah, não, porque eu fico tentado olhar a resolução. Eu falei, então o problema está aí com você, criatura, não é É, comigo, ué. não. Deus me livre, Deus me livre. Não, é. Olha só, o exercício resolvido, você entende Abana cada item, Jesus, abana Jesus. discutindo cada item, entendeu? Discutindo cada item, sabe? E aí eu quero que vocês entendam isso, gente. Parece que é crítica, que é. Não, é, de certa forma, é para vocês entenderem quais são os padrões que a gente busca, O Rafael, tem uma né? pergunta para você aí, sobre procrastinação. Isso. Vamos lá, Rafael. Procrastinar é o famoso empurrar com a barriga, né? Você tem que perceber o seguinte: o que que você faz quando você procrastina? Me fala aí. Pode falar comigo, Rafael. O que que você faz quando você procrastina? Vou ver YouTube e Netflix. Beleza. Ver YouTube e Netflix vão te trazer qual resultado? Pergunta isso. Não, vão te trazer um resultado. Prazer. Você Vão vai te dar se. prazer. É, prazer, Você você está vai gostar. trocando, você tá trocando uma coisa que você quer por um prazer de curto prazo. Aí você tem que botar na sua cabeça na hora que você estiver fazendo, falando assim, ó, isso que eu estou fazendo agora vai me dar o que eu quero para minha vida? A Laura está falando que esconde o celular dela no bolso, mas deixa no vibrador. Esconde para não atrapalhar, né? É, Você esconde, dá para alguém Ô esconder, Laura, ele criatura. vibra, Laura. A Dá, Laura, dá para alguém, dá para alguém esconder, porque eu é, esconder, eu sei que ele está ali. Entrega para alguém, entrega para alguém e fala assim, me devolve ele só no fim da tarde, né? Ah, eu conheço essas estratégias. Beleza, Rafael, a dica é essa, velho, você se perguntar o tempo todo, o que eu estou fazendo? Porque não adianta, o que eu te falar, você não vai fazer, porque isso é uma coisa sua. Você está trocando um prazer de curto prazo por um resultado que você quer na sua vida. Agora você pensa, se eu continuar assim, no ano que vem, onde é que eu vou estar? É isso que eu quero para o ano que vem? Para 5 anos da minha vida? Para 10 anos? O que que eu preciso construir na minha vida? Que quando eu quero estar daqui a 10 anos? Nossa, é tempo demais. Não, gente, 10 anos começa hoje. Você começa a fazer hoje, para chegar lá daqui a 10 anos. O que você quer ter, fazer e viver daqui a 10 anos está acontecendo hoje. Se você não trabalhar, o ano que vem você vai estar no cursinho de novo. Esses dias uma mentorada minha, estava começando a mentoria com ela, falou assim, fez a programação, é até um grupo, né? Aí é grupão assim e tal. Ela mandou a programação dela e falou assim, eu falei, cadê a física aqui? Ela falou, não tô com, eu vou te confessar, vou te confessar que eu não tô muito afim de estudar física. Eu falei, vou te confessar que você vai fazer cursinho de novo. Ué, não tem o que te falar. Não é sobre o que você quer fazer, o que você gosta, é sobre o que você tem que fazer, né, gente? Beleza? Então, Rafael, o que eu posso te falar é isso, meu velho. Se pergunta, neste momento que eu estou aqui assistindo Netflix, eu vou ter o resultado pro ano que vem ou eu vou ter o resultado agora?
de prazer? Beleza? Essa é a pergunta. Procrastinar é enxergar o que está fazendo e se perguntar o tempo todo. Eu sou um procrastinador nato, Márcio Léo. Mas eu penso, se eu enrolar agora, o que, que eu vou fazer? Todo mundo é. Beleza? Dificuldade para saber como estudar. Isso são as coisas que todo mundo tem. Que ótimo. É ótimo que você está percebendo isso. O objetivo dessa palestra é fazer vocês assumirem essas coisas. Botar isso e enxergar, começar a enxergar. Estou atingindo o que eu queria. Se você pega uma matéria aí, ó, vai fazer exercício, peso, baixa recorrência, igual o Nilton falou, fazem uns exercícios. 10, 20 exercícios, acabou. Tem que ler livro? Não. Ó, resolvido, fácil, médio, difícil. Ponto. O resolvido lá da física, o assunto da física, começa pelo resolvido. Faz o fácil, médio, difícil. Beleza? É uma técnica. Aí você tem que avaliar cada coisa, tá vendo? Por isso que dá trabalho, né? Olha lá, ó. Baixa o peso, baixa a recorrência, mas é muito difícil. O que, que eu faço? Vamos lá. Leio o resumo do caderno. Se der tempo, eu faço um exercício. De verdade. Gente, uma matéria que não tem importância de peso, que não aparece nunca, ela pode ser difícil. Você vai ficar perdendo seu tempo com ela. Estudante, eu posso dar pouca importância ou desprezar a matéria? Não estou falando para desprezar. Eu estou falando para você ter consciência que tem coisas que você vai ter que descartar. Gente, vestibulando, tá botando 3 anos de matéria em um ano. Você tem que saber ter inteligência para isso, para saber onde você vai investir energia. Beleza? Senão você não sai do lugar. Você tem que avaliar cada matéria. Perguntar ao professor, esse assunto é recorrente no Enem? Porque se perguntar para mim, Léo, isso cai no Enem? Eu vou te responder, velho, tá no programa, nunca caiu. Pode cair? Pode. Aí você vai pensar, bom, se está no programa e nunca caiu, não é recorrente. Eu não vou canalizar energias para isso aqui. Ô, Léo, deixa eu te falar uma coisa. Para quem não sabe, eu trabalho para o INEP na elaboração de itens, revisão, Ah, parecer. Então, quando a gente monta os itens, a gente não monta o item por conteúdo, ou seja, o INEP não obriga o professor a produzir um item, a elaborar um item. Olha, eu quero 10 itens de República, 10 itens de Império. Não. O que o INEP cobra é que a gente estabeleça itens que estejam dentro de determinados parâmetros estabelecidos nas habilidades e competências. Então, uhum. se eu escolher, por exemplo, 10 mil itens de República e eles estejam dentro daquele procedimento que o INEP estabelece, beleza. Então, todo professor, assim, em qualquer lugar do Brasil que trabalha história do Brasil, não gosta de regência. Regência é um período chato para estudar. Sabe quantas vezes o Enem cobrou regência? Uma. Uma. Desde quando o Enem começou até hoje. Tem uma questão de regência. Mas está na base nacional comum curricular? Está. Pode Exato. cair? Pode, mas a chance é pequena. Aí que a gente fala, o cara vai focar energia nisso? Não. Ele vai fazer lá a aula, vai ter o caderninho dele bonitinho anotado, e de vez em quando vai lá e lê, que faz parte da rotina do estudante. O caderno, gente, é seu material de revisão. Um caderno bem feito, ele vai servir para você ler quando você precisar e tudo mais. E se der tempo, você vai lá e faz um exercício, procura. Não deve nem ter exemplo, né, Nilton? Quase ter exemplo de exercício de regência do Enem, por exemplo. Ele vai ter dificuldade até de achar. Só tem uma questão. Vamos lá. Ele vai ter Revisão do Enem. Questão 1. Pronto, acabou, morreu. Acabou, pronto. Se der tempo. Gente, vocês têm que entender que vai ser necessário. Tem matéria que você vai ter que deixar acumular, que são essas. Essas você vai botar lá no na sua lista, se der tempo. Se der tempo, você usa. Se não der, você faz. Se não der, você não faz. É assim. Se cair, né? Ano passado estava dando lá equilíbrio de Hardy-Weinberg, lá para a turma medicina. Aí a gente dá, muita gente pergunta, isso cai no Enem? Eu falei, olha, nunca caiu. Mas está no programa, porque é genética. E caiu ano passado uma questão. Agora, era para analisar energias para aquilo? Não, não era. Honestamente, não era. E caiu. E assim como você, que talvez tenha errado, a esmagadora maioria de quem se preparou também errou isso. Também errou. Também não viu, também não aprofundou. Porque todo professor de cursinho lúcido não vai falar para você ficar estudando isso. Né? Dentro do programação. É importante, sei lá, eu quero fazer vestibular na Unicamp. Eu quero fazer, ciências médicas. Ciência média é 30. Na última semana de ciências médicas, tem gente que me pergunta, Léo, o que cai nas ciências médicas? Como assim, velho? Você tem que fazer a prova antes, já tem que ter feito. A prova é no final de semana, a pessoa me pergunta o que cai lá. Ele não sabe o que cai. Entendeu? Você tem que ter esse jogo de cintura.
né? Maria Vitória tá falando, a Vitória, desculpa, tá falando, não tem como estudar tudo, não, não tem como você ver tudo. A não ser que você faça 3, 4 anos de cursinho. Quem fez 3, 4 anos tem que ter visto tudo. Tem que saber ou dominar tudo. Aí é diferente, porque ele viu um pouquinho, depois outro pouquinho, depois outro pouquinho, depois outro. Agora, tem que dominar tudo? Não. Estudante tem que usar a inteligência. Tem que dominar aquilo que precisa ser dominado. Você tem que ser campeão mundial naquilo que precisa ser campeão mundial. Beleza? É assim. São aquelas habilidades que você precisa ser campeão mundial. E aquelas que são as mais cobradas, competências e habilidades ali dentro do que for. E os assuntos que estão sendo trabalhados diante daquilo. Você tem que ser campeão mundial de resolução de exercício, gente. Você tem que entender isso. O que é o Enem? É uma lista de exercícios para você fazer. E se você não treinou exercícios, você não faz. Aí fala assim, não deu tempo. Nossa, essa prova de história é muito grande, é muito texto. Mas por que tem gente que faz no tempo e você não faz? Aí deu a diferença, porque ele treinou, ele aprendeu a ler, o Newton ensinou lá na sala como é que lia a questão, como é que fazia. Aí ele teve tempo. Entendeu? É a mesma coisa que a gente falou. Não, o tema de redação me ferrou. Mas por que teve gente que leu 960 uma quantidade enorme? O que está errado? Será que é o tema ou será que é a minha postura diante da redação? Beleza? Né? Eu falei, minha filha, quando ela veio falar assim, minha professora não me ensinou redação, eu falei, opa, peraí, você tinha que ter cobrado isso dela. Não vem falar isso comigo agora, não. Quando ela falou da terceiro ano, eu falei, você estava errado. Você tinha que falar, professor, não fizemos redação para o Enem, vamos fazer não? Quer terminar a redação para o Enem? Vocês não falaram nada? Ué, né? Era uma coisa estrutural que vocês tinham que ter chamado a atenção. Agora é fácil falar que o cara não me fez, não me deu. O professor está atrasado na matéria. Acelera você, criatura. Vai lá e estuda, você tem autonomia. Tudo bem, tem matéria que você vai precisar realmente, mas tem matéria que você pode antecipar ali. O que a gente tem que realmente se ligar, gente, é que está nas mãos da gente. E aí, vem isso aqui, ó. Tem matéria que é isso aqui, ó. Né? É aquela matéria que não tem peso baixo, recorrência baixa, beleza? Até passei isso aqui, ó. Se der tempo. Opa, vacilei aqui. Passou, repeti a tela. E aquela matéria que para mim é muito fácil. Não interessa o peso dela. A dificuldade para mim é zero. Eu domino. Você já tem o domínio real? Vai para exercício. Só isso. Faz exercício. Se você fizer 10 exercícios lá de história, né, de república, e acertar os 10, você domina. Se você fizer 10 exercícios de genética e acertar os 10, você domina. Você fala que domina, não é achar que domina, é ter certeza. E para ter certeza é só com exercício. Sem exercício você não vai ter certeza nunca. Nunca. Você vai ter a chância, né? Que domina. Mas não vai dominar. Aí você vai fazer exercício. Eu domino. Para mim é o assunto que eu domino. Eu, Márcio Léo, domino genética. Se você me der 10 exercícios, eu vou acertar os 10 provavelmente. Talvez eu erre um. Se errar, errei. Mas eu domino. Eu não acho que domino. Tem assunto da biologia que eu não domino. Que eu tenho que estudar para dar aula. Eu tenho que ir lá estudar. Porque eu não gosto e tudo mais. Eu não chego na sala no supetão para dar aula, não. Tem que pegar, estudar e tudo mais. Alguns assuntos. Né? Ou vários deles, lógico. Dependendo da matéria que eu estou dando, da frente que eu estou dando. Não posso achar. Tem que ter certeza, para não passar carão. Senão eu vou passar carão na hora da prova. E aí, esses que você tem dificuldade, que você não tem dificuldade, beleza. Que você, né, você acha fácil, aí não interessa o peso e recorrência. Se você domina um assunto muito recorrente, você tem que provar que você domina. Fazendo o quê? Exercícios. Gente, o meu objetivo aqui hoje, Newton, né, que a gente conversou, era mostrar para vocês que vocês não estão sozinhos. Primeira coisa é essa. Tá. Que existem coisas a serem acertadas. Tá? Eu, né, estou à disposição de vocês depois, se quiserem entrar em contato comigo pelo Instagram, né, pelo direct aí sei lá, do Instagram, do WhatsApp. Meu Instagram é @marcioleobio, beleza? Se vocês não seguem aí, ó, Márcio Léo Bio, tá? Estou à disposição, se quiserem uma ajuda, uma parceria também, tá bom? Eu vou falar aqui porque a gente ficou de encerrar nessa aqui. Eu vou agradecer, Newton, mais uma vez. E a vocês também. Obrigado, gente. Espero ter ajudado e dado alguns toques aí importantes para vocês. Léo, eu agradeço, muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que a sua apresentação foi de grande valia. E também, se algum aluno, uma aluna, tiver interesse em entrar em contato direto com o Léo para alguma mentoria privada, né, você está à disposição, já passou aí o Boa. contato, né, para todo mundo. Né? E Praticamente lotado, né? quem quiser o link para a gravação, o pessoal da mensalinha vai receber direto, tá? A gravação direta. Agora, o meu canal do YouTube,
terá a gravação dessa live, o site da salinha também, que é marioluciniltinho.com.br, vai ter gravação também. E se alguém não conseguir, manda para a gente pelo Instagram, @NewtonHistória, que a gente manda para você a gravação. Tá bom, gente? Beleza. Boa noite a Gente, todos, boa noite a todas. Léo, valeu. Fui. Obrigado, viu, Nilton? Obrigado pela oportunidade também de falar para essa turma bacana que está aí com a gente. Tá? abraço, viu, Valeu, gente? gente. Até Um mais. abraço a Tchau, todos. tchau. Tchau.